Noite, em João capítulo de número 15, somente o versículo de número 4, a parte A dele. João capítulo de número 15, versículo de número 4, somente a parte A dele, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vamos repetir novamente, todos juntos nessa noite? 1, 2, 3. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Amém? Pode se assentar. Nesta noite o Espírito Santo ele coloca uma palavra no meu coração sobre permanecer em Jesus, permanecer na pessoa de Jesus. Os discípulos tiveram que aprender e entender o que Jesus estava dizendo quando ele disse: vocês deverão permanecer em mim, e quando vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. É muito fácil nós ouvirmos sobre Jesus, é muito fácil aprendermos coisas de Jesus, e também é muito fácil aprendermos louvores que falam de Jesus, mas sem percebermos, nós corremos o risco de tirarmos o foco e de tirarmos a verdadeira comunhão da pessoa de Jesus. Você sabia que alguém pode estar na igreja cantando louvores para Jesus e não estando na pessoa de Jesus? Você sabia que alguém pode estar aqui pregando a palavra de Jesus e não estar na pessoa de Jesus, não permanecer na comunhão dessa pessoa? Jesus ele não é uma religião, ele é uma pessoa. Jesus ele não veio estabelecer um dogma, ele não veio estabelecer uma placa, uma religião evangélica. Jesus ele veio trazer o reino de Deus. Jesus ele não veio nos ensinar sobre religião, mas ele veio nos ensinar sobre reino. Jesus ele nunca veio ensinar os homens como fazer para manter um sistema, mas Jesus ele veio mostrar para o homem um reino que ele não conhecia. Então o Evangelho ele trata do Filho de Deus vindo mostrar para mim e para você que existe um rei, e ele se chama Senhor Jesus. Eu quero lembrar para você nesta noite que Jesus, quando apareceu na sua vida, ele veio para te falar: eu não somente desejo ser o seu Salvador, mas o dono da sua vida, o Rei da sua vida, o Senhor da sua vida. Quando Jesus ele salvou a você e a mim, ele salvou para nos comunicar: agora vocês pertencem ao meu reino, vocês fazem parte do reino de Deus. A Bíblia diz que eu e você estávamos em trevas sem Jesus, mas quando ele nos resgatou, ele nos transportou das trevas para o seu reino. A Bíblia diz que é o reino do Filho do seu amor. Você sabe o que significa isso? Nós estamos no reino de Jesus, e o Pai ama a Jesus, e se o Pai ama Jesus, o Pai nos ama. Mas a pergunta é: quantas vezes corremos o risco de nos afastarmos da pessoa de Jesus? Quantas vezes o Evangelho ele se torna tão impessoal? É um Evangelho que não te afeta, que não muda nada em sua vida. O Evangelho ele não é algo impessoal, mas ele é algo pessoal. Ou seja, a cada culto, a cada hora que nós nos relacionamos com Jesus,
Isso muda algo na minha vida, e isso deve mudar algo na sua vida. É por isso que o Evangelho é a boa notícia do céu, que diz que o Filho de Deus se fez carne para se tornar palpável aos discípulos, e Ele envia o seu Espírito para se tornar pessoal a mim e a você. Uma religião é algo que o ser humano ele entra e ele presta o seu culto e acabou, ele bateu o cartão e ele vai embora e nada mudou na vida dele. Alguém pode contar e cantar músicas, contar palavras, fazer oração, não que isso seja ruim, tudo isso é muito bom, mas preste atenção: se não for pela pessoa de Jesus, não é reconhecido pelo Reino. Se não for pela essa comunhão de Jesus, não é reconhecido pelo Reino de Deus. Então, quando nós nos reunimos como igreja, e quando nós saímos para este mundo, o que nós precisamos anunciar? A pessoalidade do Evangelho. Jesus, Ele está vivo, Ele é pessoal, Ele é aquele que toca as vidas, Ele é aquele que transforma as vidas, e Ele é aquele que, quando eu adoro, a presença dEle me envolve e muda algo em minha vida. Enquanto nós não fazemos de Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus, este Deus tão pessoal, nós corremos o risco de ficarmos em uma religião seca. É por isso que Ele disse para os discípulos: vocês devem permanecer em mim. Eu estou indo para aquela cruz, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou aparecer 40 dias para vocês, eu vou ascender aos céus, o meu Pai vai me glorificar, mas vocês devem permanecer em mim, não devem voltar a prestar aquele culto judaico, porque agora vocês são meus amigos, vocês são os meus discípulos. Enquanto Jesus estava aqui nesta terra, aqueles discípulos já não prestavam mais o culto da maneira que eles aprenderam, mas eles começaram a caminhar com Jesus. Existe uma passagem na Bíblia que eles estão com fome e eles estão andando com Jesus, e é sábado, Shabat, e eles começam a pegar espigas e começam a comer. Os fariseus, os mestres da lei, eles ficam revoltados e eles começam a falar: por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão comendo? Por que eles estão ferindo o culto judaico? Então Jesus ele explica o motivo e ele fala: vocês não sabem, não vê como Davi, quando ele teve fome, ele entrou ali naquele lugar e ele se alimentou daquele pão que somente o sumo sacerdote poderia se alimentar. Eles estão comigo e eles estão no lugar aonde o meu Pai reservou para eles. Então por isso eles são livres para se alimentar, porque eles estão em mim, na minha justiça, no meu querer. Quando nós estamos com Jesus, nós nos tornamos pessoas livres para nos alimentarmos de Deus. Nós nos tornamos pessoas livres para conhecer mais de Deus. A religião não deixa o ser humano conhecer a Deus. A religião não deixa o ser humano experimentar de Deus. Por quê? Porque a religião sempre está falando: você deve fazer, você deve fazer e você deve fazer. Mas Jesus ele deseja que eu e você experimentemos Ele. É o experimentar a Deus que muda a vida de alguém. É você experimentar a Jesus que pode mudar a sua vida. Enquanto você não experimenta Jesus, a sua vida não se eleva. Mas quando você começa a experimentar a Jesus todos os dias da sua vida, quando eu acordo, a primeira palavra que eu digo é: bom dia, meu amigo Espírito Santo. E eu começo a conversar com o Espírito Santo, e eu começo a sentir a presença do Espírito Santo.
no primeiro minuto de quando eu acordo. Quando você começa a experimentar a Deus, você não quer mais parar de experimentar a Deus. Quando você começa a se relacionar com Jesus da maneira que Ele deseja, qual é a maneira? Uma maneira simples de se entender. Eu sou uma pessoa, olha para mim como uma pessoa, se relaciona comigo como uma pessoa que te ama, que está aqui, que quer te escutar, que quer te salvar. Então Jesus ele está falando para os discípulos: permaneçam em mim, nesta pessoa que você conheceu. Sabe, há um risco do crente sair da pessoa de Jesus sem perceber. Ele escuta de Jesus, Jesus salva ele se apaixona por Jesus, mas as coisas do próprio ciclo do cristão começam a tirar ele da pessoa de Jesus. Então as pessoas começam a ir para o ensaio, mas não encontram Jesus no ensaio. As pessoas começam a se organizar, mas não encontram Jesus na organização. Tudo que nós fazemos em nossa vida devocional, nós devemos encontrar a Jesus. Quando eu estou arrumando as cadeiras, eu preciso encontrar a Jesus. Quando você está trabalhando, você precisa encontrar a Jesus. Quando você está lavando uma louça na sua casa, você precisa encontrar a Jesus. Quando você está praticando esportes, você precisa encontrar a Jesus. Quando você está num culto como esse, você precisa encontrar a Jesus. Pastor, mas entrar no culto como esse não é garantia de eu encontrar a Jesus? Se você não abrir o seu coração e liberar a sua fé, você entra no culto e sai, entra no culto e sai, e Jesus está aqui, mas você não se conectou a esta pessoa. Por quê? Porque Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que não está buscando performance. Ele é uma pessoa que está buscando um coração que crê, que chama a Ele e que deseja se relacionar com Ele. Então quando Jesus ele diz: permaneçam em mim que eu vou permanecer em você, Ele está dizendo: o relacionamento ele deve ser de mão dupla. Você permanece em mim e minha presença permanece em você. Você permanece me amando e meu amor vai ser sentido por você. E sem percebermos, também nós corremos o risco de acharmos que podemos ser aceitos por Deus pelas nossas próprias obras. Paulo ele disse assim: já não vivo eu, mas Cristo ele vive em mim. Muitas vezes nós corremos o risco de acharmos que Deus Ele nos abençoará porque estamos fazendo tudo certinho. Não que o fazer certinho não seja necessário e certo, mas ninguém pode ter nada de Deus por merecimento. A salvação não é por merecimento. A quebra da maldição não é por merecimento, é por Jesus Cristo, o Senhor. A Bíblia diz que Paulo se levanta e ele exorta a Pedro, porque Pedro ele está ali confraternizando e comendo junto com os gentios. E quando Pedro ele vê chegando alguns da parte de Tiago, Pedro ele fica com medo e ele fala: eu acho que eu vou ser suspenso da igreja, então eu não vou comer mais com os gentios, eu vou ficar do lado dos judeus circuncidados. Então Pedro ele sai da mesa e ele vem comer com aqueles que eram circuncidados. Quando Paulo ele olha tudo aquilo, então
ele se levanta e ele começa a falar com Pedro. Você é judeu, mas vive como gentil. Como que você quer que os gentios vivam como os judeus? Paulo, ele achou que aquele momento Pedro estava sendo hipócrita. Por quê? Porque uma vez que ele conheceu a Jesus, ele não deveria mais voltar para tentar cumprir a lei, tentar cumprir os ritos, mas ele, naquele momento, se deixou levar por aquela emoção. Então ele começou a querer ser justificado diante de Deus, sem mesmo perceber, pelas suas obras. Então ele não queria se misturar com os gentios, com aqueles que não eram circuncidados. O que o Espírito Santo deseja falar conosco? Nós, em nossa caminhada de fé, devemos sempre nos perguntar: eu estou confiando ainda na justiça que vem de Jesus? Ou eu estou confiando que eu sou salvo porque eu vou para o culto, porque eu aprendi a pregar, porque eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu não falto em nenhum culto? Nós estamos ainda confiando na pessoa de Jesus. Nós estamos confiando que nós nos reunimos aqui com a igreja porque Ele nos salvou, Ele é a nossa justiça. Nós não podemos ser salvos diante de Deus porque estamos vindo culto após culto. Quando Deus ele olha para os céus, Ele não olha para mim e para você e fala: acho que eu vou salvar o meu filho, por quê? Porque ele não falta em nenhum culto. Acho que eu vou salvar minha filha porque ela lê a Bíblia todo dia. Acho que eu vou salvar o meu filho porque ele ora todo dia, ele jejua todo dia. Não! Quando Deus ele olha para os céus, para mim e para você, Ele diz: a minha salvação está ali, porque eles estão se relacionando com o meu filho. Eu estou salvando eles, porque eles estão na pessoa de Jesus Cristo, o meu filho. Eles pegaram a boia. Jesus Cristo é como se fosse uma boia lançada no mar, mediante o afogamento de alguém. Alguém que está desesperado, quase morrendo, então ele encontra aquela boia, e ele segura firme naquela boia. Então ele disse: eu estou salvo. Eu e você estávamos afogados no pecado, e este pecado estava nos afogando e nos levando diretamente para o inferno. Eu e você estávamos sem Deus nesta terra, separados do povo de Israel, separados dos benefícios vindouros, sem Deus neste mundo. Nós estávamos em trevas. Quando o Pai enviou a boia, o Espírito Santo entrou no útero daquela virgem, e a nossa salvação se manifestou. E quando nós escutamos falar de Jesus, nós agarramos isso com o nosso coração. Mas vai passando o tempo, nós aprendemos muitas coisas, se aprende muita coisa na igreja, então corremos o risco de fazermos que nem Pedro, começarmos a achar que somos salvos porque estamos fazendo alguma coisa para Deus, começarmos a achar que Deus nos acha legal porque nós estamos fazendo algo para Ele. Sem Jesus Cristo, ninguém pode ser considerado justo diante de Deus. Sem Jesus Cristo, ninguém pode olhar diante do tribunal de Deus e bater no peito e falar: eu estou salvo. Somente mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser a nossa confiança. Jesus Cristo deve ser a nossa confissão diária. Eu e você precisamos diariamente analisarmos o nosso coração para entendermos: Espírito Santo, eu estou na pessoa de Jesus Cristo, eu estou confiando em Jesus Cristo,
Eu estou seguro nessa pessoa de Jesus Cristo. Você sabe o que faz alguém não ter medo da morte quando ela vem buscar Ele? Ele está agarrado em Jesus Cristo, Senhor. Ele não soltou aquela boia. Eu não esqueço a cena de um irmão, um mártir, lá no Irã. Um pastor muito novo, pegaram ele foi condenado à morte, e naquele guincho, ele estava em cima, e a forca está preparada para ele, e ele com a mão algemada assim, indo para ser enforcado, ele dá um tchau, e a foto remete tanta paz, e o brilho dele, daquele olhar, está remetendo aquelas pessoas que vão matar ele. Quando eu olhei aquela foto, eu falei: olha Jesus aí, ele está deixando a família e os filhos, e havia tanta paz, como Estevão, havia tanta paz. Somente alguém que se agarrou a Jesus pode ter tanta paz antes de ser enforcado por Jesus. E minha pergunta para você nesta noite é: você está agarrado a Jesus? Você está agarrado a Jesus ou a uma religião? Você está agarrado a Jesus ou a amigos cristãos? Você está agarrado a Jesus ou somente a dogmas? Você precisa voltar a se agarrar em Jesus. Ele é essa pessoa que te ama, que te salvou, que está com você todas as horas da sua vida. Então Ele disse para mim e para você: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Não larguem-me, segure-me pela sua fé, pela graça, pelo seu coração. E Paulo, alguém que se acostumou a agarrar a religião judaica, alguém que estava perseguindo a igreja do Senhor, quando Jesus apareceu para ele soltou e largou toda a religião judaica. Então ele pôde dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele homem que aprendeu a cumprir item por item da lei, aquele homem que aprendeu a perseguir aqueles que eram contra o judaísmo, já não vive mais, mas Cristo vive em mim. O que nós devemos falar mediante este mundo é: já não vivo eu, mas Cristo está vivendo em mim. Eu não confio mais nas minhas forças, eu não confio mais na minha própria habilidade. Eu entendi que não há nada em mim capaz de agradar a Deus, a não ser se eu morrer com Cristo e Ele viver em mim. Não há nada na minha alma que possa me justificar diante de Deus naquele dia. Não há nada dentro de mim que possa falar para Deus que eu sou justo diante dele naquele dia, porque eu quero te lembrar: haverá um dia que todos estarão frente a frente a Jesus. A Bíblia diz que foi a ele concedido a autoridade para julgar os vivos e os mortos. Jesus irá julgar os vivos e os mortos. Todos estarão frente a frente com ele. Mas nós que estamos segurando em Jesus, o nosso nome estará escrito no livro da vida. Esses dias, eu conversando com um homem que há muito tempo se entregou ao crime, e eu tenho pregado o Evangelho para ele. É alguém muito conhecido naquela região. E no final da conversa ele falou para mim: se você precisar de alguma coisa, me fala. Eu falei: se você precisar de alguma coisa, me fala. E o Espírito Santo me deu uma palavra na hora para falar para ele, e eu pude ver que Jesus tocou aquele homem
tão forte que os olhos dele saltaram. Então eu falei para ele: você lutou a vida inteira para fazer o seu nome no crime, mas você já se perguntou se o seu nome está escrito no livro da vida? O maior presente ao ser humano é entender que o nome dele está escrito no livro da vida. Por isso nós devemos se agarrar a Jesus, porque é a garantia que o nosso nome está escrito no livro da vida. Você deve se alegrar porque você está em Jesus e o seu nome está escrito no livro da vida. Quando a trombeta tocar, nós subiremos e seremos transformados em um abrir, em piscar de olhos, e o nosso nome será encontrado no livro da vida. Existe um hino que diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Não confiemos em nossas próprias obras e em nossas próprias forças, mas confie em Jesus. Eu gostaria de acabar com este versículo que diz assim em Romanos, capítulo de número 3, muito obrigado, capítulo de número 4, versículo de número 5, que diz assim: todo aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Todo aquele que não trabalha, mas confia em Deus. Quando se diz respeito à salvação, não há nenhum trabalho que o homem possa fazer que ele possa agradar a Deus e a sua alma seja salva. Não há nenhum trabalho. Quando se diz respeito a ser salvo, a entrar na eternidade, nem um trabalho pode e tem poder para salvar a vida do homem. Não importa se alguém foi bom, não importa quantas pessoas ele ajudou, se ele não aceitou a Jesus, não há obra que possa levar ele para o céu. Nem um trabalho nesta terra de bondade tem poder para salvar a vida do homem. Muitos chegarão naquele dia falando: Senhor, quantas pessoas eu ajudei? E Jesus ele irá falar: você rejeitou o meu sangue, você me rejeitou, você não aceitou o que eu fiz para você. A sua bondade, você já teve a sua recompensa, porque certamente aqueles que fazem bondade nesta terra colherão coisas boas, sim, mas nenhuma bondade do ser humano é capaz de levar ele para o céu. Nenhum. Você sabia? Eu vou falar que no céu, muitas pessoas que muitos olharam e criticaram e falaram: jamais essa pessoa pode ser salva, está lá, como o exemplo daquele ladrão que morreu ali ao lado de Jesus. E você sabia que no inferno existirá muitas pessoas que fez o bem nessa terra, mas rejeitou a Jesus, não quis aceitar ele. É por isso que Paulo diz: ainda que eu entregue todos os meus bens, se não tiver amor, de nada me valeria. Alguém pode entregar todos os seus bens, mas ter vaidade no seu coração e ser bom. Então essa vaidade pode chegar diante de Deus como orgulho, e ele achar que pode ser salvo porque ele ajuda, ele é uma pessoa boa.
Mas Jesus está nos ensinando pelo Espírito Santo: todavia, aquele que não trabalha, aquele que não tem mérito algum, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Quando nós confiamos em Deus, que justifica o ímpio, a nossa fé é acreditada como justiça. Aí sabe o que vem? As boas obras. Aí, quando nós somos salvos verdadeiramente em Jesus, as boas obras de Jesus vão nos acompanhar, e estas obras estarão conosco para todo sempre. Não vai ser queimada. Receberemos recompensa de todo o bem que fizemos por meio deste corpo. Amém? Levante o seu lugar nesta noite. Pensa um pouco aí em Jesus. Pensa um pouco aí nesta palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus